Boa noite, meu nome é Antônio Marcos, sou aluno do sexto semestre do curso de Licenciatura Plena em Matemática da Universidade Descentralizada de Campos Sales e vou apresentar para vocês planos de aula mensal, semanal e diário das turmas do sexto ao nono ano do ensino fundamental. Vejamos, a nossa primeira tabela é o plano mensal do sexto ano, composto por aula, conteúdo, objetivo, estratégias, material e equipamentos e avaliação. Vejamos aí que nosso quadro de aula será 16. O conteúdo será fórmulas geométricas planas e espaciais e poliedros e corpos redondos, com círculos e circunferência. O objetivo é identificar as relações entre as formas geométricas planas e reconhecer sólidos geométricos. Como estratégia, a montagem de figuras para apresentar as formas geométricas, usar os modelos construídos para ilustrar situações reais e realizar aula de campo para trabalhar as figuras. O material é composto por quadro branco, pincel, papel, tesoura, cola, régua, fita métrica e compasso. E o nosso método avaliativo será através de atividades, comportamento e participação, trabalhos e a prova prática. Para o sétimo ano, também teremos 16 aulas. O nosso conteúdo, por ser um ano mais avançado, é diferente. Teremos números decimais, operações com números decimais, potência de base decimal e raiz quadrada de base decimal. E claro, se o nosso conteúdo é diferente, o nosso objetivo também será. Vejamos. Representar frações decimais sobre forma de números decimais e vice-versa. Ler e escrever números decimais. Comparar números decimais e efetuar operações com números decimais. Como estratégia, teremos a expositiva com a introdução de conteúdo, propor resolução de problemas e pesquisas relacionadas sobre o tema. O nosso material é semelhante ao material do sexto ano. Temos aí a garrafa PET apenas, que não está incluso no material do sexto ano. E o nosso método avaliativo é semelhante. Passamos então para o plano mensal do oitavo ano. Também será composto por 16 aulas. O nosso conteúdo dessa vez será potência de base 10, notação científica, raiz quadrada, raiz cúbica, raiz exata e raiz quadrada aproximada de um número. E também relembramos as potências. Nosso objetivo é recordar e aplicar as definições de potências, reconhecer e utilizar a notação científica, compreender o conceito de raiz cúbica e aprender a utilizá-la. E também reconhecer e aplicar as propriedades das raízes. Como estratégia, temos a introdução do conteúdo, propor pesquisas, propor problemas voltados à realidade deles. Nosso material também será semelhante. Vamos então usar também o livro didático, computador, a internet e também o DataShow. Que esses são recursos tecnológicos que hoje em dia auxiliam muito o professor em sala de aula. E o nosso método avaliativo será o mesmo do sexto e sétimo ano. E para o nono ano, teremos aí o conteúdo matemática financeira, porcentagem, acréscimo, desconto e juros. O objetivo é compreender os conceitos, procedimentos e estratégias matemáticas que permitam adquirir uma formação científica geral e avançar em estudos posteriores. Também aplicar seus conhecimentos matemáticos nas atividades cotidianas. Temos aí a nossa estratégia, o nosso material e equipamentos. E o nosso método avaliativo segue a mesma lógica desde o sexto ano. Vejamos agora as nossas tabelas dos planos semanais. Primeiro aí, o nosso plano semanal do sexto ano. Como vemos aí na nossa primeira coluna, nós temos mês, semana, nosso objetivo da semana, que será analisar e compreender as formas geométricas planas e espaciais. A nossa segunda coluna temos aula, a primeira aula, segunda aula,
terceira, quarta e quinta aula. Mas também vemos que já temos apenas 4 aulas, sendo 2 na segunda e 2 na terça-feira. Observemos o nosso quadro. Como os planos de aula foram feitos em tabelas no formato padrão, tanto mensal quanto semanal e diário, seguimos os mesmos tópicos no plano semanal para os anos consecutivos. Observamos então para o 7º, 8º e 9º ano. Temos aí no canto superior direito a disciplina e o conteúdo. No lado esquerdo, vemos uma coluna onde está escrito o nosso objetivo para o ano representado, logo aí na terceira coluna, e as aulas nos dias respectivos. Da mesma forma, segue as tabelas do plano de aula semanal para o 8º e 9º ano. Vejamos. Por último, o plano de aula diário, que é um plano mais detalhado, mas que apresenta os mesmos tópicos do plano mensal, acrescentando, então, o desenvolvimento da aula, que é o nosso 5º tópico, e as referências, aí no finzinho da tabela. Assim foram produzidos os planos de aula mensal, semanal e diário do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. Um plano para cada ano série, na disciplina de matemática, com os respectivos conteúdos, objetivos, metodologia ou estratégia e outros tópicos importantes na elaboração de um plano de aula. Essa foi a apresentação de planos de aula do 6º ano, de 6º ao 9º ano do ensino fundamental, onde foram expressos planos mensais, semanais e diários. Espero que eu tenha passado alguma coisa para vocês. É isso aí. Obrigado.